tem uns negócios que acontecem que dá gosto de assistir, cara, que chega a encher a gente de esperança. Tem uns negócios muito bacanas. Eu quero compartilhar contigo um acontecido que realmente me encheu de esperança, e você vai ficar com esperança também. Para começar, antes de você assistir esse acontecido, é o seguinte: por que juiz no Brasil tem 4 meses de férias, tem mais auxílio para comprar paletó, auxílio moradia, o governo que paga a escola particular para filhos dos juízes, tipo, o juiz nada na grana? Por que o Brasil, o país que mais paga dinheiro para juízes, os juízes mais ricos do mundo são os juízes brasileiros? Você sabe por quê? É porque os juízes brasileiros fazem parte de uma organização criminosa junto com os políticos brasileiros. Os políticos, junto com os juízes brasileiros, funcionam como se fosse uma quadrilha. Eles tomaram conta do Estado. O Estado está na mão dessas pessoas que não têm vergonha na cara, muito menos honra e muito menos moral. Os juízes e os políticos brasileiros não têm a moral e a honra necessária para ocuparem os cargos que eles ocupam. E a prova disso você vai ver agora na história que eu vou lhe mostrar. Nessa última eleição, lá no estado do Paraná, foi eleito um deputado esquisito, um cara que não combina, um cara que não devia estar lá, um cara que não devia estar na política. Por quê? Porque é um cara que nasceu para ser empacotador de caixa de mercado, um cara que nasceu para tomar no cu, um cara que nasceu para se arrombar para lá, um cara que tinha tudo para ser um coitado, mas que com trabalho, com esforço, conseguiu entender o sistema, conseguiu estudar e hoje conseguiu se tornar um deputado que está fazendo o que pode para representar as pessoas que votaram em si. Porque é o primeiro deputado assim que realmente eu vejo que está vestindo a camisa e está arriscando a vida para defender os interesses das pessoas que o elegeram. Esse cara assim está arriscando a vida para defender os interesses das pessoas que o elegeram. Aí o que acontece? Esse cara caiu de paraquedas numa Assembleia Legislativa totalmente viciada, composta por deputados que são deputados por gerações, de famílias que são parasitas da sociedade por gerações. São uma máfia. Ele caiu de paraquedas numa máfia. Quando ele caiu de paraquedas nessa máfia, aí ele começou a se ligar e a entender e a questionar. E uma coisa que ele fez nesses dias atrás aí foi questionar a justiça. Ele questionou os juízes e os promotores a respeito de uma passação de pano, a respeito de um favorzinho, a respeito de uma ajudinha. Eu vou falar o que tem que falar mesmo. Os juízes sem vergonha na cara, sem honra, muito menos moral, estavam passando pano pro presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que é um baita de um ladrão. O cara roubou, o cara é ladrão, e os juízes do Estado passam um pano, escondem as falcatruas do ladrão e fazem de conta que nada aconteceu e cozinham o galo. E cozinham o galo e tudo quanto é tipo de processo. Não só de político importante, mas também como de rico no Brasil. É cozinhado o processo na justiça até que prescreve um dia. E é isso que ia acontecer e que provavelmente vai acontecer. Porque o que aconteceu? Esse deputado começou a questionar os juízes, começou a questionar a justiça. E, em compensação, na mesma hora, quando ele começou a questionar, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o ladrão em questão, abriu um procedimento no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa contra esse deputado. Que processo você acha que andou? Você acha que andou o processo que o ladrão, o presidente da Assembleia, tem na Justiça? Ou você acha que andou o processo na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa? Dá uma olhada no discurso do deputado agora, para você entender essa história melhor. Hoje, eu me deparei com uma punição no Conselho de Ética. Qual o crime? Falar a verdade. Quando eu disse que o deputado Adhemar Traiano não é rei, eu disse porque, num regime democrático e republicano, não há reis. Então, senhor presidente, o senhor não é rei. Segundo lugar, afirmei também que o deputado é corrupto. E afirmei porque foi uma confissão dele próprio. Não construí, não inventei, eu soube pelas palavras do próprio presidente, num acordo de não persecução penal, instituído pelo Ministério Público do Estado do Paraná. E eu denunciei o Ministério Público,
denunciei os juízes, desembargadores que assinaram esse acordo, denunciei o presidente Ademar Traiano no Conselho de Ética desta casa. Então, gente, só para a gente entender bem esse contexto, o que acontece? O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o Ademar Traiano, é ladrão, certo? Esse ladrão tem as costas quentes e é coligado e amigo dos juízes e dos promotores do Estado. O que esse deputado Renato Freitas fez? Ele denunciou os juízes e os promotores no Ministério Público e entrou com uma representação junto ao Conselho de Ética contra o presidente da Assembleia do Estado. Por quê? Porque o presidente da Assembleia é ladrão. Só que o que acontece? O presidente da Assembleia, quando soube que teve uma representação contra ele no Conselho de Ética, ele representou contra o Renato Freitas, contra esse deputado, porque não pode questionar o presidente ladrão. O presidente da Assembleia sempre foi ladrão, a maioria dos deputados da Assembleia também são todos ladrões, sempre foram ladrões e não pode questionar. Você não pode questionar o juiz, não pode questionar o promotor e não pode questionar os ladrões. E o que aconteceu? O Conselho de Ética puniu o Renato Freitas e disse que um dia, talvez, numa dessa, se calhar, talvez eles resolvam analisar a representação que o Conselho de Ética tem que fazer, que o Renato Freitas apegou. Bem, as provas que, segundo o Ministério Público, mostram o pagamento de propina continuam em sigilo. A Justiça aceitou um pedido da defesa dos deputados Ademar Traiano e Plauto Miró. As provas ainda estão em sigilo e fazem parte dos acordos nas áreas civil e criminal. Somente o documento assinado pelo atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, e pelo então primeiro secretário Plauto Miró, se tornou público. No documento, os dois confessaram crime de corrupção. Em troca, a Justiça abriu mão de processar os dois. No acordo, Ademar Traiano e Plauto Miró se comprometeram a pagar R$ 187 mil cada um. Digo isso porque há muitos casos aqui de corrupção. Rachadinha, acordos escabrosos com o Ministério Público, formações de quadrilha, evasão de divisas. Muitos os delitos e muitos os delituosos aqui, nesse lugar. E quando, a partir da figura da presidência da Assembleia, descobriu-se mais um caso de corrupção, os deputados não se sentiram suficientemente incomodados para agir, levantar, falar a verdade contra os poderosos. Agora é importante a gente levar em consideração o seguinte fato. O que aconteceu? O deputado Renato Freitas começou a coletar assinaturas para pedir a cassação do presidente da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o presidente da Assembleia é ladrão. E ele não pode ser o presidente da Assembleia porque ele é um ladrão. Só que o que acontece? Quando o Renato começou a coletar as assinaturas, o presidente da Assembleia já anunciou: quem colocar o nome nessa listinha aí, eu vou entregar os podres que eu sei. O que aconteceu? Dos 54 deputados da Assembleia Legislativa, apenas 8 deputados tiveram coragem de assinar o pedido de cassação do presidente da Assembleia. Por quê? Porque o resto é ladrão. Dos 54 deputados, 8 deputados não são ladrões. É isso que me enche de esperança, porque nessa Assembleia nós já temos 8 deputados que não têm medo da justiça. Nós temos 8 deputados que não têm podre, que nem o rabo preso com um ladrão, presidente da Assembleia. É isso que me enche de esperança. No Paraná, nós temos 8 deputados que não são ladrões, que não têm medo do presidente da Assembleia Legislativa, que ameaçou entregar os podres, ameaçou entregar a corrupção sistêmica e encalacrada na Assembleia Legislativa do Estado. Eu gostaria muito, e esse seria o meu sonho de parlamento, ver essa energia, esse rigor que tem, por exemplo, o delegado Tito, com os criminosos de bairro, os ladrões de galinha. Eu queria ver essa mesma energia quando o senhor descobriu que há uma confissão por parte do presidente da casa de um delito. Corrupção. O senhor nunca aqui falou uma palavra. A verdade necessita coragem de não se curvar aos poderosos, ao mesmo tempo que pisa nos mais fracos. Coragem eu não vejo nas palavras do Senhor, com todo respeito.
Meu Deus, agora eu caguei na calça. Eu que não moro no Brasil, tô cagado. Caguei na calça aqui, caguei mesmo. Imagine, cara, o que acontece? Esse barbudo que você viu aí, dando risadinha aí com uma cara de vou ter que pegar lá fora, sabe esse barbudo? Esse barbudo é um delegado, certo? Só que ele é um delegado no estado do Paraná. Agora se liga no seguinte, o Paraná é um dos únicos estados onde o crime organizado não tem vez. O crime organizado no Paraná não se organiza. Porém, tem muito delegado como esse delegado aí que é milionário. Delegado milionário. E agora deputado. Deputado milionário delegado. Não, delegado, deputado, milionário. O milionário, delegado, deputado. Esse cara é milionário. E é delegado. Então, eu caguei na calça. Falar assim com o delegado milionário no estado onde o crime organizado não vinga. Esse Renato Freitas é homem, cara. Esse cara é macho. Tira o meu chapéu. Eu fiquei com medo. Eu tô com medo aqui. Parabéns, Renato. Muito macho, muito macho. Essa coragem tem consequências. Nenhum aqui se levantou. O presidente da Assembleia ainda é o mesmo. E como presidente representa a todos vocês. Mas não estão incomodados. Então a corrupção não é exceção. Não é excrescência a ser extirpada nessa casa. Pelo contrário, é essência de um comportamento produzido e reproduzido há séculos pelos homens brancos, donos do poder. E crianças, como as que eu fui, são soterradas nos escombros da miséria por conta de políticos como vocês, no geral, que não se importam com a corrupção, porque infelizmente a tornaram natural. Eu vou fazer mais um corte aqui, gente, porque é importante. Observe o seguinte, olha a coragem desse Renato Freitas. Ele está falando isso na Assembleia Legislativa, na frente de 54 deputados, aonde 86%, bem mais que a metade do número de deputados que estão assistindo essa fala, se negaram de colocar o seu nome na lista pedindo a cassação do presidente da Assembleia. Por quê? Porque 86% dos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná não tem coragem de ir contra o presidente da Assembleia, porque o presidente da Assembleia ameaçou que quem colocasse o nome na listinha, ele iria entregar os podres. Então quer dizer que 86% dos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná são ladrões. Por quê? Porque eles têm medo de colocar o nome na listinha e pedir a cassação do presidente da Assembleia, que é ladrão. Então 86%, é bem mais que a metade, da Assembleia Legislativa do Paraná é composta por corruptos que têm medo de pedir o impeachment do presidente da Assembleia, que é ladrão. Políticos como aqueles que são leões a favor da lei, do rigor e da morte, das armas, contra os famélicos de pés descalços nas ruas de terra, sem perspectiva, sem pai, sem paz, sem esperança. Mas ao mesmo tempo são cordeiros adestrados frente ao poder. Eu disse a verdade e sabia que dizer a verdade requer coragem, discernimento, mas sobretudo propósito. E eu tenho um propósito. Não quero ibope, não quero likes, não quero ser deputado federal, senador ou presidente. O que eu quero é que a minha filha, que as pessoas lá da Vila Macedo, em Piraquara, do Jardim Cláudia, em Pinhais, do Jardim Graziele, em Almirante Tamandaré, da favela da Perdizes, ali no Atuba, e de todos os lugares que eu morei, que essas pessoas vejam em seus bairros saneamento básico, unidades básicas de saúde, escolas técnicas, universidades, empregabilidade, para que não sejam embrutecidas pela existência miserável e não percam o brilho nos olhos, o sorriso no rosto, para que não sejam amanhã mais uma estatística, um número, como eu, na lógica do sistema, deveria ter sido.
olham os poderosos para mim e dizem: qual carreiro foi aberto para um ser desses chegar até aqui, espantados, horrorizados? E tentam fechar esse carreiro, mas não enxergam, não sabem como eu cheguei até aqui, porque não conhecem os caminhos do povo, da perseverança, da resistência, da fé. Essa fé me faz crer na verdade, e por ela eu sacrifico o meu mandato, por ela eu sacrifico a mim mesmo, por ela eu troco tudo o que tenho, porque somente a verdade pode nos libertar. Então, gente, é isso que me enche de esperança. Assistir uma fala igual a essa do deputado Renato Freitas. Que coragem, cara. Que coragem que esse cara tem. Que honestidade que esse cara tem também. Para chegar no meio de uma assembleia de corrupto, onde 86% dos deputados não tem coragem de pedir a cassação de um presidente que é ladrão, porque tem rabo preso, porque tem medo que o presidente possa entregar os podres. 86% da assembleia tem rabo preso. Mas pelo menos 14% dos deputados não tem rabo preso. Então eu quero deixar os parabéns ao Renato Freitas. Eu admiro a coragem e a inteligência com que ele falou para essa assembleia composta de 86% de pessoas que tem rabo preso com o presidente da assembleia. Então eu só queria deixar essa mensagem de esperança. O Brasil hoje tem um deputado chamado Renato Freitas, que está de parabéns, está fazendo um excelente trabalho representando os eleitores que o elegeram. E o estado do Paraná também está de parabéns, porque já tem 14% dos deputados que não têm o rabo preso com o presidente da Assembleia. Eu sei que é pouco, só 14%, mas já é um começo. 14% não tem rabo preso com o presidente da Assembleia. É pouco mesmo, mas é um começo. Agora eu tenho dito, e agora fui!